Olá, alunos! Estamos aqui de volta agora para a nossa aula número 2, que vai abordar sobre perfil, características e tipos de empreendedores, dessa disciplina de empreendedorismo. Para vocês terem uma boa orientação, essa aula está relacionada ao conteúdo das aulas 5, 6, 7 e 8 da apostila, então vocês podem acompanhar pela apostila. Eu vou explicar para vocês agora nos próximos slides o que a gente vai discutir dentro dessa aula. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos aprimorar essa aprendizagem a respeito do empreendedorismo. Vamos começar falando sobre o processo empreendedor. E aí, quando a gente discute isso, é importante a gente compreender quais são as habilidades requeridas para um empreendedor. E fundamental a gente identificar diferenças em que existe entre um empreendedor e um gestor. Por exemplo, aí temos aí na tela, né? O empreendedor é aquele que constrói, que propõe, inova, ele cria alguma coisa, ele procura estar muito focado no negócio dele, ele tem um foco muito forte. Ele é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com o risco, então ele sabe que precisa calcular muito bem os riscos, mas ele está disposto a arriscar. Ele analisa oportunidades e procura identificar quais são as oportunidades que realmente oferecem uma vantagem para ele. Procura fazer as coisas certas, então ele é eficiente nisso aí. E diferentemente do gestor, que é uma pessoa que procura administrar, que gerenciar alguma coisa. Ele não cria, mas ele mantém algo que já foi criado, ele procura prosperar em torno disso. Ele centra-se no sistema, não na forma, controla a equipe, identifica problemas. Em vez de fazer a coisa certa, ele faz corretamente as coisas. Então, a gente precisa, dentro desse processo empreendedor, identificar quais são as diferenças que existem entre si. E aí a gente vai aprender isso de forma bastante eficiente nessa aula. Na etapa seguinte, a gente vai entender como que podemos definir um empreendedor. Tá? Eu coloco aí para vocês uma definição bastante interessante, que é do Fillion. O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. A gente pode entender que o empreendedor é aquele que de fato cria, é aquele que identifica uma lacuna do mercado que de uma certa forma não está sendo atendida ou está sendo atendida de forma deficiente e ele procura preencher essa lacuna, tá? Então vamos procurar entender que tipo de empreendedor é esse, como que esse empreendedor ele pode pegar algo visionário e desenvolver algo de forma efetivamente nova. Então vamos compreender um pouco melhor como funciona a definição do empreendedor nessa etapa. E aí chegaremos numa etapa muito importante dessa nossa aprendizagem, que é compreender o perfil do empreendedor. Que perfil é esse? Então a gente tem diversas características que podem definir um empreendedor. E, sobretudo, fazer uma comparação com o gerente tradicional, né? Nosso propósito aqui é que você tente entender um pouco qual é o perfil que uma pessoa precisa ter para ser empreendedora e como que você se encaixa nesse perfil. Se você tem características de perfil empreendedor, porque todos nós temos algumas características, aqui nós não temos, nós podemos, inclusive, trabalhar elas, né, e procurar desenvolver as características empreendedoras, tá? Então, autoconfiança, criatividade, iniciativa, automotivação, tudo isso são características empreendedoras que, de uma forma ou de outra, todos nós temos, mas que precisamos compreender como funciona e como podemos desenvolver essas características. Isso que a gente vai ver também aí na aula 2. E aí, por fim, chegamos na etapa final dessa aula, que vai discutir sobre características e tipos de empreendedores. Vamos conhecer alguns tipos. Por exemplo, um empreendedor corporativo, um empreendedor herdeiro,
o empreendedor nato, aquele que empreende por necessidade. São tipos diferentes de empreendedores que a gente vai conhecer um pouco melhor nessa aula. E entendemos como funciona também suas características em relação à criatividade, à iniciativa, ao comprometimento, à rebeldia a padrões impostos, enfim, várias características que abordam esses tipos de empreendedores, e vamos procurar entender o funcionamento disso também. E aí chegamos aqui às atividades que vocês vão desenvolver. Primeiramente um questionário de perguntas, mais uma vez, lembro, para vocês ficarem bastante atentos aos prazos. E a tarefa dessa semana é bastante interessante. Vocês vão ter uma planilha em que vocês vão responder a planilha baseada nas suas características, é como uma autoavaliação. Vocês vão fazer uma autoavaliação, e essa autoavaliação vai mostrar a vocês que tipo de empreendedor você pode ser, e se você tem de forma muito forte ou não tão forte assim as características que o empreendedor normalmente apresenta. Então, é uma tarefa bastante interessante, inclusive vocês vão poder preencher, entender como que vocês podem melhorar essas características para serem empreendedores no futuro. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante essa tarefa dessa semana. Bom, temos que também ter os mesmos cuidados de todas as aulas, que é ler atentamente o material disponibilizado, seguir orientações, procurar o professor mediador, cada polo tem um professor específico, atentar aos prazos de realização das atividades e, sobretudo, explorar o ambiente virtual. Além disso, realizar a leitura do material de estudos. Lembre-se que toda atividade tem prazos, então fiquem bastante atentos a isso. E não perca tempo, vamos aprofundar nossos conhecimentos em empreendedorismo com essa aula número 2. Desde já, nós aqui do NEAD do CODAI colocamos-nos à disposição de todos e desejamos que todos tenham uma ótima aprendizagem nessa aula.